E você que está conosco, você que pode, abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 13. Vamos falar de arrebatamento? Está próximo, hein? Está chegando a hora. Está chegando a hora. Olha o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses 4, 13. Olha que mistério de Deus a ser esmiuçado a partir de agora. Escute. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Isso é gigante demais. Paulo foi um homem que viveu aquilo que é o sonho de todos os pregadores e conhecedores da palavra de Deus. O sonho de receber as revelações dentro das entrelinhas da palavra do Senhor, as interpretações de tudo o que está escrito no Apocalipse, de tudo. Paulo foi realmente o apóstolo dos gentios, o apóstolo da igreja que não conheceu Jesus fisicamente. Escute isso. Paulo está falando a respeito do arrebatamento, da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Jesus, quando voltar para arrebatar a igreja, ele não vai colocar os seus pés aqui na terra. Não, ele não pisará nesta terra. Ele ficará nos ares, e então anjos, arcanjos, miríades e miríades de anjos irão estrugir, tocar a trombeta, e nesse toque da trombeta, o Espírito Santo então fará a grande obra aqui na face da terra. Até porque Jesus não pisará nessa terra, porque a dispensação que Jesus arrebatará a igreja é na dispensação do Espírito Santo. E Deus é um Deus de ordem, é um Deus que não quebra princípios. Houve a dispensação do Pai no Antigo Testamento, houve a dispensação do Senhor Jesus aqui na terra, que durou 33 anos, 6 meses e aproximadamente 14 dias, que foi do seu nascimento até a sua morte. Depois que ele partiu em ascensão, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e de lá para cá, até o arrebatamento da igreja, é a dispensação do Espírito Santo.
Então, cada um teve o seu tempo de trabalhar aqui na terra. E no período do arrebatamento, será na dispensação do Espírito Santo. Por isso, Jesus não descerá aqui nessa terra. Ele ficará nos ares, esperando os arrebatados. Como se sucederá? Conforme nós lemos aqui. Olha o que diz aqui, para você entender bem. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, na vinda do Senhor, aqueles que estiverem vivos aqui na face da terra, não subirá primeiro do que aqueles que estão mortos fisicamente na sepultura. Aqueles que dormem em Cristo na sepultura, no dia do arrebatamento, eles subirão primeiro do que aqueles que estão vivos. Então a trombeta tocou, aqueles que estão mortos, sepultados nos cemitérios, aqueles que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo, afogados nos mares e nunca encontraram seus corpos, aqueles que foram mortos e os seus corpos desapareceram. Não importa a maneira que a carcaça se encontrou naquele presente momento da morte, ou o que sucedeu com o cadáver daquela pessoa. O que importa é que no dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo, esses subirão primeiro. Sepulturas se abrirão, o mar dará aqueles pelas quais partiram para Jesus lá afogado. Aqueles que morreram, não importa o lugar, esses partirão primeiro ao encontro de Jesus nos ares, esperarão lá, e após isso, em milésimos de segundo, o Espírito Santo ajuntará todos os salvos da face da terra, dos quatro cantos desse mundo, e todos então subirão ao encontro daqueles que dormiram primeiro em Cristo, fazendo assim uma grande eclésia, uma grande comunidade de servos e servas de Deus, e ajuntando todos, o Espírito Santo apresentará ao Senhor Jesus. O Espírito Santo apresentará aqueles que dormiram primeiro e apresentará aqueles que foram arrebatados, todos no mesmo período na presença de Jesus. Você consegue compreender? Pastor, não entendi, deixa eu te explicar mais uma vez. Jesus estará nos ares. Os que morreram primeiro subirão, mas não serão apresentados a Jesus. Subirão, e em milésimos de segundo, aqueles que estão vivos também serão arrebatados, ajuntarão com aqueles que morreram em Cristo, e ambos serão apresentados ao Senhor Jesus. É o que nós lemos aqui. É esse mistério que nós lemos. Olha aqui, verso 15, eu vou ler novamente, a seguir. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não precederemos, nós não seremos primeiros. Ao verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus descerá com voz de arcanjo, trombeta de Deus, anunciando a volta do Senhor. O mundo vai ouvir? Não. O mundo não ouvirá isso. Para o mundo, a trombeta de Deus é algo que não chega aos seus ouvidos. O mundo não ouvirá. Os ímpios não ouvirão. Mas aqueles que estão sepultados em Cristo, esses ouvirão. E aqueles que serão arrebatados, esses também ouvirão. Após ouvir a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Eles quem? Os que morreram primeiro. Os que ressuscitaram primeiro, que são os mortos. Arrebatados com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo diz assim: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Por que consolai uns aos outros com essa palavra? Porque muitos que estão na face da terra nesses dias atuais vivem
um luto permanente. Que luto, pastor? O luto da perda de um ente querido, o luto da perda de um irmão, de uma irmã, da perda do pai, da mãe, da perda de um filho, da perda de um amigo. Perderam porque essa pessoa partiu para a eternidade, dormiu em Cristo Jesus. E esse luto, volta e meia, pega esse homem, pega essa mulher, volta e meia pega esse servo e essa serva de Deus. E Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Por quê? Porque na realidade eles não morreram. Naquele grande dia do arrebatamento, estas tais surgirão primeiro e subirão, e nós na sequência iremos juntos e nos encontraremos nos ares. E eu acredito que as primeiras palavras que diremos uns aos outros foi difícil, mas valeu a pena. Foi cansativo, foi pesado suportar tudo o que nós suportamos na terra por amor a Cristo, mas valeu a pena. Foi muito difícil aguentar as afrontas, as perseguições, as dores. Foi muito difícil suportar a saudade. Foi muito difícil suportar a dor da morte, da separação dos entes queridos, mas valeu a pena. Estamos nós aqui perante o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo apresentará ao Senhor Jesus os arrebatados. Uma vez que for arrebatado, a palavra que nós vamos ouvir será aquela palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Jesus dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai para o gozo do seu Senhor. E ali haverá então as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com o Senhor Jesus. Esse período é um período de 7 anos de festa nos céus. 7 anos de festa nos céus. Conforme eu preguei esses dias atrás, aí sim o céu será inaugurado e conhecido por aqueles pelas quais almeja conhecer. Aí nós conheceremos o céu, conheceremos o trono de Deus, conheceremos a glória de Deus, conheceremos a nova Jerusalém que está nos céus e que na sequência descerá como uma noiva preparada. Mas após o arrebatamento, conheceremos o céu, conheceremos o trono do Altíssimo Deus, conheceremos todos os mistérios ocultos aos nossos olhos perecíveis e passaremos a vivenciar e a ver aquilo que realmente nós sempre desejamos, que é a glória do Senhor. Aqueles que estão no paraíso de descanso nesse momento, entrará no céu juntamente conosco que estamos agora em vida. Você consegue compreender? E depois, pastor? Depois vem as bodas do Cordeiro. Depois das bodas do Cordeiro, vem automaticamente o tribunal de Cristo, que é a entrega dos galardões, das premiações para aqueles que se esforçaram em vida para fazer a vontade do Senhor. E depois, automaticamente, a nova Jerusalém descerá. É claro que tudo isso que eu estou citando é na sequência, conforme a gente vai falando. Mas no plano de Deus, no tempo de Deus, isso durará muito tempo, porque vem o milênio, vem o período da tribulação, vem o período de muitas coisas que precisam acontecer. Enquanto eu estou citando isso aqui, que a igreja estará lá, passando pelo casamento, aqui na terra, os que não foram arrebatados estarão vivendo no período do anticristo, no governo do anticristo. 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de perseguição. Os primeiros 3 anos e meio do anticristo será a verdadeira glória, será um pedacinho do céu na terra, os primeiros 3 anos do anticristo. Por quê? Porque o anticristo, a proposta do anticristo é 3 coisas. O anticristo, a proposta dele é 3 coisas, que é o que o ser humano mais deseja aqui nesse mundo terreno. Qual é a proposta do anticristo? Segurança, paz e prosperidade. O ser humano quer isso. O ser humano nessa terra quer segurança, paz e prosperidade. Todo mundo quer isso: segurança, paz e prosperidade. E o anticristo vai oferecer isso: segurança, paz e prosperidade.
Por que segurança? Porque tudo aquilo que ficar na terra dos arrebatados, o anticristo vai confiscar para o governo dele e vai distribuir gratuitamente para os menos favorecidos. Então, a igreja foi arrebatada. Vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar dinheiro, vai ficar contas bancárias, porque tem muita gente que serve a Deus, que tem dinheiro, vai ficar trabalho, vai ficar tudo aqui. O anticristo vai confiscar tudo isso e vai dizer, ó, tô de graça para você. Tá aqui, ó, de graça. O meu governo é o governo da paz, toma de graça. O meu governo é o governo da prosperidade, toma. O meu governo é o governo da igualdade, não tem pobreza, não tem miséria, toma. Automaticamente, quem tem dinheiro não vai precisar assaltar. Quem tem dinheiro não vai sair na rua para roubar. Por quê? Porque o governo está dando tudo. O governo do anticristo dará tudo. Então, não haverá roubo, não haverá desemprego, não haverá pessoas andando a pé, não haverá pessoas morando em barraco de lona, não. O anticristo vai confiscar tudo e distribuir para aqueles que ficaram. Você consegue compreender? E isso nos primeiros 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio será de tanta glória, que ele então sentará no trono do terceiro templo, que já foi construído o altar do sacrifício lá em Jerusalém. O altar do sacrifício já está construído, começou a construção em 2017 e o altar já foi concluído, essa construção bem de frente do Muro das Lamentações, está lá construído. Esse anticristo sentará no trono no terceiro templo, e aí, depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar as garras e vai dizer, tudo o que eu fiz porque eu não sou um ser humano comum. Tudo que eu fiz não é porque eu sou um ser humano qualquer. Eu fiz porque eu sou o próprio Deus. Eu sou o próprio Messias. Eu sou o Machia que o profeta Isaías falou. Eu sou o Messias salvador da humanidade que está registrado na Bíblia Sagrada. Eu sou o Senhor. E agora que o terceiro templo está construído, eu quero que as nações da terra suba para Jerusalém para me adorar. Eu quero que as nações da terra me adorem. Se as nações não têm condições de vir, me adore aonde estiver, porque a tecnologia vai dar a proporção de isso acontecer. Mas eu quero que todos os habitantes da terra me adorem, porque eu sou o Senhor. Nesse momento, os olhos espirituais dos judeus que hoje sabem que Jesus veio ao mundo, sabem que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não tem ele como filho de Deus, os olhos dos judeus, as escamas irão cair e eles irão dizer, nós estamos acreditando num falso Cristo, nós estamos acreditando num falso profeta, num falsário. Vamos clamar a Deus pelo verdadeiro Messias, porque esse não é o verdadeiro. E aí se levantará uma grande perseguição, o caos se instalará na face da terra, muitas pessoas irão se corromper e se vender, recebendo o número da besta na sua mão direita ou na testa, e simplesmente o caos será instalado na face da terra. Ao cabo dos 7 anos, 3,5 de paz, 3,5 de perseguição, ao cabo dos 7, será o mesmo período que finalizou os 7 anos da igreja em festa pelas bodas do Cordeiro lá no céu. Jesus dirá então para a igreja, vamos? E aí a Bíblia diz que muitos vão dizer, vamos para onde? Vamos descer lá na terra? E muitos vão dizer, mas já, Senhor. E Jesus dirá, passou-se 7 anos, vamos para onde? Para a terra. Ele descerá no alto monte das oliveiras, e de frente com a porta dourada que dá acesso ao templo, ele então destruirá com o sopro da sua boca o falso profeta e o anticristo, que são os 2 primeiros que irão morrer e ser lançados no lago de fogo. Os que irão estrear o lago de fogo. Essa estreia do lago de fogo que arde com enxofre será após os 7 anos de bodas do Cordeiro nos céus após o arrebatamento. Então, se o arrebatamento acontecer hoje, ficaremos 7 anos
nos céus, lá dentro do céu. Não é no paraíso não, é no céu. Em festa, em bodas do Cordeiro. Se alegrando, porque é o casamento da igreja com o Senhor Jesus. Os primeiros 3 anos, a partir de hoje, um exemplo, 3 anos e meio para frente, será simplesmente de muita prosperidade, muito gozo, muita paz, sem crime, sem bandidagem, sem miséria, sem nada disso. Porque o anticristo vai confiscar os bens dos arrebatados e dar para aqueles que são menos favorecidos. 3 anos e meio depois, que é os últimos 3 anos e meio dos 7, ele então irá bater no peito e dizer: eu sou Cristo, eu sou o Todo-Poderoso e vocês têm que me adorar. Nisso, os judeus irão clamar, os judeus irão pedir por misericórdia, os judeus irão gritar por socorro, e Jesus então descerá como a igreja no Monte das Oliveiras, matará com o sopro da sua boca o falso profeta, a besta, prenderá o diabo e automaticamente salvará 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, nessa descida no Monte das Oliveiras, para destruir o falso profeta e o anticristo. Ele matará os dois com o sopro da sua boca, salvará 144 mil judeus que acreditou que ele é o Messias, e automaticamente subirá novamente, e dar-se-á então início ao período do milênio, que aí é o processo de 1000 anos de paz e de sossego. Você conseguiu compreender? O Apocalipse é um livro muito complexo e muitas pessoas não conseguem entender, porque quando nós falamos de escatologia passada, é fácil de entender, porque o que passou, nós temos, quem sabe, algumas bases para se apegar. Quando falamos de escatologia do presente, os nossos olhos estão vendo tudo o que está acontecendo. Mas quando nós falamos de escatologia futurística, ela se torna complexa e complicada, porque ainda não aconteceu e ninguém vivenciou para contar experiências para nós. Então, é apenas a interpretação dada pelo Espírito Santo daquilo que está escrito na palavra de Deus, daquilo que está registrado na palavra do Senhor. E nós precisamos acreditar, porque Deus nos deu uma fé para nós acreditarmos nisso, que é o quê? O invisível, aquilo que ainda não aconteceu. Então o arrebatamento da igreja é algo mais real do que muitos imaginam. E para você ter uma noção, como eu falava para você, dessas pessoas, desses partidos políticos e dessa gente que trabalha com o comunismo, esse povo já está preparando e armando, junto a cientistas, juntos a pensadores que vivem no ateísmo, que vai acontecer daqui uns dias, vai acontecer na face da terra a passagem, alguns deles dizem isso, a passagem de uma grande nave espacial, que essa nave espacial é muito grande, e essa nave passará pela terra, raptando alguns seres humanos e levando para um dos planetas que fazem parte da Via Láctea, que é os 9 planetas que fazem parte da Via Láctea, que é a galáxia que nós habitamos, que nós vivemos. O planeta tem várias galáxias, mas a galáxia que o planeta Terra está se chama Via Láctea, que tem mais de 200 bilhões de planetas. Os nossos olhos daqui da Terra conseguem contemplar claramente 9, né? Mas já foram descobertos muitos outros planetas, e segundo eles, virá uma nave, uma espaçonave de um desses planetas, e irão raptar algumas pessoas aqui na Terra, de uma quantidade muito grande, e ninguém vai conseguir socorrer essas pessoas, e ninguém verá, porque raptará crianças, e pais e mães não saberão para onde essas crianças foram, irão raptar velhos, e pessoas da família não irão saber, irão raptar pessoas de todas as idades, mas esse rapto é apenas de seres humanos. Mas por que eles estão fazendo isso? Preparando os incrédulos, preparando os que não acreditam na palavra de Deus para o tempo do arrebatamento. Porque quando o arrebatamento acontecer, muitos que estão aqui vão dizer: não, já estava sendo predito pela ciência, foi a espaçonave que passou,
e levou algumas pessoas daqui. Foi a espaçonave que veio de Marte, que veio de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Netuno, de Plutão. Foi alguma espaçonave que veio de Mercúrio e simplesmente sequestrou, raptou alguns seres humanos aqui da Terra e levou embora. Mas não tem nada a ver com arrebatamento, não. Está tudo tranquilo. E já na sequência, o anticristo vai chegar calçando dinheiro, vai chegar dando casa, vai chegar dando carro. E esse povo que vive em torno do materialismo, para eles nada aconteceu. Nada. Vai ficar como se nada aconteceu. No dia do rapto, eles vão ver que o estrago aconteceu. Porque aviões que o seu piloto serve a Deus, ficará desgovernado nos ares. O trem, o metrô, que o seu piloto serve ao Senhor, automaticamente ficará desgovernado. Você já imaginou no pico do meio-dia, Jesus voltando nas grandes metrópoles, o tanto de acidente que não vai ter? Você já imaginou o desespero na porta das escolas? Mães indo buscar os filhos e filhos já não estão mais aqui? Você já imaginou o pânico total? Você está entendendo? Como diz o Jackson Machado, a NASA já confirmou que existe OVNIs, está vendo? A NASA já confirmou que existe OVNIs. Pastor, o que é OVNIs? OVNIs é objeto, né? Não identificado, objeto visível que não é identificado. E o que acontece? Já está sendo tudo preparado, tudo montado, para quê? Para o arrebatamento da igreja. Para o arrebatamento daqueles que servem a Deus. Você já parou para pensar? Escute o que eu vou te falar aqui. Escute isso com muita atenção. Foi feita uma pergunta junto com quando nós lançamos para as pessoas optarem por um tema de mensagem. No mesmo dia foi feito várias perguntas sobre crianças, se as crianças são salvas ou não. O que impede, escute o que eu vou dizer para você, o que impede e o que bloqueia a salvação de um ser humano é a perda da inocência, é a perda da pureza. Quando nós passamos a perder a pureza, saiu uma matéria que existe vida em Marte. Olha aí, ó. A espaçonave veio de Marte, pegou algumas pessoas aqui e levou para lá, porque lá também tem vida. Então toda essa montagem já está sendo feita. Tudo isso para quê? Para preparar a mente dos incrédulos para o arrebatamento. Quanto à salvação de criança, toda criança é salva. Por quê? Porque uma criança não teve tempo de pecar. Uma criança não teve tempo de fazer aberrações na face da terra. E essa simplicidade, quando é perdida, se faz necessário uma aceitação do Senhor Jesus e automaticamente um arrependimento, passando pelas águas batismais, aqueles que têm oportunidade de passar, para que quando Jesus vier voltar, encontre essa pessoa vivendo em estágio de arrependimento. Está conseguindo compreender? Venha viver em estágio de arrependimento. Então, as crianças serão salvas. No dia do arrebatamento, você pode ter certeza que se você não estiver preparado e preparada, tua criança vai sumir. E será um desespero dobrado. Por quê? Primeiro, por você não ter ido. Segundo, pela tua criança ter desaparecido. Você já parou para pensar? Você vai na porta do colégio buscar teus filhos, chega lá, tem alguns professores desesperados, tem algumas crianças um pouquinho maior, que já vivem na fase da consciência, que também não foram porque os pais nunca ensinou a verdade do Evangelho, mas o teu filho e a tua filha partiram e nem eles sabem dar explicações do que aconteceu. Você já parou para pensar que tumulto, que desespero, que loucura? Mas pastor, isso vai acontecer? Isso é tão real e tão certo que isso vai acontecer, mais certo do que eu estou aqui frente a frente contigo. Mais certo do que eu estou aqui falando contigo ao vivo nessa live. Isso vai acontecer. E quando isso acontecer, que possamos estar preparados para a vida do nosso Senhor. Porque, meu amigo, escuta o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. E eu começo a perceber que isso é uma grande verdade.
Por quê? Porque a cada dia que passa, a irritabilidade pelo comportamento da sociedade só vai aumentando. A irritabilidade de ver a malignidade de pessoas na face da terra só vai aumentando. E isso é um grande perigo e pode ser um impedimento para a salvação de muita gente. Então Jesus vai abreviar o tempo para que aqueles que são salvos não perca a oportunidade de subir. Você consegue compreender? Escute o que eu estou dizendo. E aí, pastor? Escute bem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou repetir toda a trajetória. O arrebatamento acontecerá. Vou repetir e nós vamos orar. O arrebatamento acontecerá da seguinte maneira: Jesus descerá com voz de arcanjo e voz de Deus nos ares, os arcanjos e anjos tocando o alarido da trombeta. Os que morreram, né? A gente fala morreram, mas a Bíblia diz dormiram, para você entender. Os que morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo. Hoje muitos estão no cemitério, estão assim. Ali está a sepultura, porque os restos mortais de muitos já nem existem mais. No máximo, a ossada principal, né? Os ossos maiores. Muitos que dormiram em Cristo estão no cemitério. Outros morreram no mar, em um naufrágio, em algo semelhante, mas serviam a Deus. Outros morreram carbonizados. Enfim, partiram para a eternidade pessoas salvas, de todas as formas e de todas as maneiras. De todas as maneiras e de todas as formas. No dia do arrebatamento, estas pessoas serão os primeiros a serem arrebatados. Aquele corpo físico que foi enterrado não vai ressuscitar um corpo físico, vai ressuscitar um corpo semelhante ao dos anjos, que é um corpo dotado de incorruptibilidade. Esse corpo dotado de incorruptibilidade sairá da sepultura, sairá dos mares, sairá, enfim, da onde foi que a pessoa ali se acabou seus restos mortais. Dali ela ressurgirá com esse corpo angelical e subirá para os ares. Em milésimos de segundo, o Espírito Santo arrebanhará de toda a face da terra aqueles que foram salvos em vida. Esse corpo físico também se revestirá da incorruptibilidade, e eu não subirei com carne e osso, não. O meu corpo será revestido como o corpo de um anjo, e encontraremos com aqueles que dormiram em Cristo nos ares, e faremos uma grande igreja nos ares. Nesse encontro, o Espírito Santo então apresentará Jesus e dirá: aqui está a igreja, a noiva, que o Pai confiou em mim, está aqui. Jesus então irá receber com grande gozo e alegria essa igreja e dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então a igreja entrará para a festa de 7 anos de bodas do Cordeiro. 7 anos de bodas do Cordeiro. Nesse período de 7 anos de bodas do Cordeiro, é o mesmo período de 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Só que a grande tribulação, ela é separada em 2 estágios. Os primeiros 3 anos e meio é paz, e os últimos 3 anos e meio é tribulação de verdade. Nesses primeiros 3 anos e meio, tudo que sobrou da igreja que foi arrebatada, que é casa, carro, dinheiro, trabalho, tudo isso, o anticristo vai confiscar e vai distribuir para os que ficaram aqui do arrebatamento, né? E automaticamente haverá um equilíbrio social, porque não haverá moradores de rua, não haverá pessoas morando em barracos, não haverá pessoas andando a pé, não haverá pessoas sem dinheiro e sem atendimento no tocante à área da saúde, porque quem tem dinheiro tem saúde, no sentido de um atendimento, um plano ou algo semelhante. Isso nos primeiros 3 anos e meio. Quando o mundo inteiro estiver iludido com essa falsa prosperidade, com essa falsa paz, com essa falsa segurança, então a Bíblia diz:
que quando pensais que tem paz, virá repentina destruição. Aí então ele irá dizer: eu sou Deus, adorai-me. Eu sou o Senhor, cultuai-me. Eu sou o Senhor e eu quero louvor. Quando isso acontecer, as escamas que hoje estão cegando os judeus de não reconhecer que Jesus é o Messias, de não reconhecer que Jesus é o Salvador, essas escamas cairão e eles irão entender e dizer: meu Deus, fomos enganados, fomos passados para trás, fomos iludibriados, e irão se voltar para Deus e clamar o Eterno. Nesse clamor que eles irão fazer no final dos 3 anos e meio da segunda etapa, ou para você entender, no final dos 7 anos, eles irão clamar, Jesus automaticamente estará conosco lá no céu nessa festa de 7 anos, que é a festa do casamento da igreja, e o pai irá dizer: meu filho, já deu os 7 anos, há um clamor lá na terra, a ficha caiu, desça lá e resolve. Então Jesus, junto com a igreja, com nós, desceremos no Monte das Oliveiras em Jerusalém. E o Monte das Oliveiras fica de frente com a Porta Dourada, que hoje é uma porta que está lacrada de concreto, porque Saladino, que foi um rei que reinou em Jerusalém, lacrou essa porta e fez um cemitério bem na frente da Porta Dourada. Mas quando aconteceu o arrebatamento da igreja, automaticamente muitos santos que estão sepultados em frente à Porta Dourada subirão no arrebatamento, e aquele cemitério vai ser cancelado e anulado, e a porta vai estar livre. Quando isso acontecer, Jesus descerá, e com o sopro da sua boca, de frente da Porta Dourada, desde o Monte das Oliveiras, ele matará o falso profeta e o anticristo, que é a besta. Ambos, na sua morte, irão inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre. Nessa descida de Jesus na terra, 144 mil judeus, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, será agregado a nós que somos a igreja, que estaremos junto com Jesus nessa descida, serão agregados à igreja e subiremos novamente rumo ao céu, rumo à Nova Jerusalém, que ainda não haverá sido descida do céu para todo sempre aqui na terra. Então subirão, e aí nesse período será estabelecido aqui na terra o período do milênio, que é outro processo que vai acontecer aqui na face da terra. Mas esses 144 mil judeus serão arrebatados junto com a igreja. Isso na terceira vinda de Jesus, que aí será para destruir a besta e o anticristo, o anticristo e o falso profeta. Hoje se prega, se prega principalmente na teologia dos testemunhas de Jeová, que só será salvo 144 mil seres humanos na terra. Mas é porque eles não têm o entendimento da verdade da palavra, e eles se consideram Israel de Deus, quando na realidade nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja de Jesus. O Israel de Deus é o povo judeu, nós somos a igreja de Cristo Jesus, a noiva. Mas os testemunhos de Jeová faz toda essa confusão e diz que salvo só serão 144 mil, quando na realidade 144 mil judeus serão salvos. Cidadão gentil, como todos nós somos, é uma quantidade incontável, como a areia da praia, como as estrelas dos céus. Se você que está aqui me acompanhando já recebeu em sua casa os ensinadores daquela revistinha sentinela dos testemunhas de Jeová, eles te ensinaram que simplesmente serão salvos só 144 mil pessoas, quando na realidade é um equívoco, é um erro, é um engano, porque 144 mil é só de judeus, não é de cristãos que servem a Cristo, não, é de judeus. E isso, quando esses 144 mil forem salvos,
automaticamente a igreja já vai ter 7 anos que já vai estar vivendo com o Senhor na eternidade e na glória. Compreendeu? Entendido? Entendido? Esses 144 mil foram aqueles que reconheceram Jesus como Salvador, que quando viu o anticristo fazendo loucuras aqui na terra e exigindo adoração, eles se arrependeram, se voltaram para Jesus, e 12 mil de cada tribo será salvo. Existem 12 tribos em Israel, 12 tribos dos filhos de Jacó. Aí você faz a conta, 12 tribos, né? 12 vezes 12 mil vai dar 144 mil. Faz a conta, 12 vezes 12 mil dá um total de 144 mil, que é o que está registrado na Bíblia Sagrada. Compreendido? Entendido? Pronto para o arrebatamento? Pastor, e aí, para mim ser arrebatado? Para você ser arrebatado, permaneça na fé, na honestidade, na fidelidade. Não deixe a chama se apagar. Não deixe morrer dentro de você essa chama da fidelidade e da sinceridade. Não deixa morrer dentro de você a obediência. Não deixa morrer dentro de você o temor a Deus. Não deixa morrer dentro de você a renúncia da sua vontade para a vontade de Deus predominar. Não deixe morrer. Mantenha isso vivo. Seja fiel. Você quer? A Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E eu quero te trazer essa palavra. Estou te trazendo essa palavra de consolo e também um alerta. Você quer reencontrar com aquela amada pessoa, com aquele amado homem, aquela amada mulher da tua família que partiu para a eternidade? Só se você prezar pelo teu arrebatamento. Porque hoje nós choramos pelos nossos entes queridos que morreram, porque a dor da separação é muito ruim. Mas nós temos mais uma chance de revê-los na eternidade, no grande dia do arrebatamento. Não vai ser nem lá dentro do céu, não. Vai ser nos ares. Você já pensou? Já parou para imaginar? Eu começo a falar assim, eu começo a imaginar. É claro que não haverá o mesmo sentimento de filho para mãe, mas eu fico imaginando a minha mãe, né? Subindo nos ares e encontrando a minha mãe. Já pensou? Aquelas vestes mais brancas do que uma luz fluorescente, mais branca do que, sabe, a própria brancura, né? Imagina com aquele sorriso de salvação. Imagine você, aquele ente querido, né? Você tem alguém da tua família que partiu com Jesus? Imagine você encontrando aquele sorriso aberto, né? Dizendo: estou te encontrando, graças a Deus estamos aqui. Foi difícil, mas estamos aqui. Foi difícil, mas estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor, tem pessoas que falam que vai descer uma cidade santa na terra. Exatamente. Vai descer. É a Nova Jerusalém. Ninguém de nós vamos morar no céu. O céu não foi feito para ser humano morar. O céu é morada de Deus. A terra foi feita para o ser humano morar. A morada do ser humano é na terra. A Bíblia diz, Jesus falando nas bem-aventuranças, né? Que aquele que, os bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, né? E assim, olha que palavra, olha que Jesus prometendo a Nova Jerusalém para mim e para você aqui na terra, no Evangelho de Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças, e às vezes passa batido, olha que glória. No verso de número 5: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Está entendendo? Que terra? A terra da Nova Jerusalém, que descerá aqui. Novos céus e nova terra. O céu será novo e a terra será nova. Por que novos céus e nova terra? Porque eu e você, com um corpo semelhante ao dos anjos, teremos acesso aos céus. Terra e céu, teremos acesso. O que acontecia antes desta terra se transformar em vegetal, vai se repetir com nós em um corpo glorificado. Antes dessa terra ser vegetal, quem comandava ela era Lúcifer, e a terra era mineral. E Lúcifer comandava,
e ele comandava miríades e miríades de anjos que estavam ao seu serviço. E quando Deus, em um dado tempo, determinava os louvores do céu, então Lúcifer organizava os corais aqui da terra e subia e adorava o Senhor lá no céu. Depois descia, porque o acesso entre terra e céu era livre. Quando ele se rebelou contra Deus, então ele perdeu seu corpo de formosura. Os anjos que caíram com ele viraram demônios, perderam também o seu corpo de formosura e se transformaram apenas numa fumaça escura, que foram jogados aqui para essa terra e estão aqui até o presente dia e até o dia do juízo, que serão lançados no lago de fogo. Mas esta terra então será purificada novamente, como sem pecado, sem nada de corrupção, e a igreja descerá aqui com a nova Jerusalém e habitaremos aqui, tendo o acesso antigo que os anjos tinham no governo de Lúcifer, que é o acesso terra e céu, céu e terra. Por isso que a Bíblia diz: novos céus e nova terra. Por quê? Porque será um acesso de novidade da terra para com os céus. Por isso que você não pode ficar de fora. Se você perder essa oportunidade, você está perdendo tudo. Que já imaginou descer, morar aqui na nova Jerusalém, na terra, na nova terra, e olhar para o céu e dizer: estou com vontade de subir para adorar o Senhor que está no trono. Já está lá e automaticamente está adorando. Agora eu vou descer para cumprir minha missão no reinado de Jesus. Desceu de novo. Mas a nossa moradia será aqui. E durante isso, pastor, e enquanto isso está acontecendo, ligação de céu e terra, terra, trono de Jesus, céu, trono de Deus, esse acesso, enquanto isso está acontecendo, os perdidos estarão em forma de bicho, queimando por toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, junto com o diabo, junto com os demônios, junto com aqueles que não respeitaram a palavra de Deus na face da terra. Aí eu te pergunto: será que vale a pena ficar de fora? Será que vale a pena perder essa oportunidade de morar na nova terra, de ter acesso ao novo céu? Perder tudo isso para estar dentro do lago de fogo junto com o diabo, junto com os demônios, junto com os rebeldes que nunca temeram a Deus, junto com os assassinos, com os estupradores, junto com os blasfemadores, com os satanistas, junto com todo tipo de gente que pratica as maiores atrocidades da terra. Não vale a pena. O que vale a pena é ser fiel ao Senhor até a morte, para recebermos a coroa da vida eterna. Amém? Eu quero orar por você. É muito bom. Você não sabe como que é gratificante falar sobre isso. É te preparar para aquele grande dia. E aproveite. Aproveite, porque nos dias em que nós estamos vivendo no século 21, já não existe mais tempo nos altares para pregar isso. Já não existe mais tempo nas redes sociais e nas lives para os pregadores pregar isso e te alertar e te instruir a respeito do que vai acontecer. Não dá tempo, porque se tirar um tempo para falar isso, não vai sobrar tempo para pedir dinheiro. Se tirar um tempo para falar isso, não vai sobrar tempo para entregar as falsas revelações de casamento, de profecia e de tantas outras mentiras. Então aproveite, abrace e glorifique a Deus por esse privilégio que Ele está nos dando. Abrace e glorifique a Deus por esse presente que Ele está nos entregando, já de nos preparar para nós escolhermos o que nós queremos. Se é essa glória eterna ou se é aproveitar de alguns deleites momentâneos aqui e depois pagar com a própria alma no lago de fogo e de tormento. Vamos servir ao Senhor. É muito bom servir a Deus. É muito bom andar com Jesus. É muito bom caminhar com Jesus. É uma glória sendo revelada dentro de nós. É muito glorioso. Amém? Abra sua mão, que eu quero orar com você. Abra sua mão. Altíssimo Deus, nós estamos na Tua presença. É muito glorioso, é muito bom te servir, é muito bom fazer a Tua vontade.
E melhor do que tudo, meu Pai, é saber que o Senhor já programou uma eternidade para nós. Nós não estamos te servindo em vão. Nós não estamos te servindo por acaso. Não é à toa que nós estamos rejeitando os prazeres desse mundo. Em troca dessa renúncia virá uma eternidade contigo. Em troca desse sacrifício virá uma vida eterna com o Senhor. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio, por esse presente. Muito obrigado pela vida de todos os que estão orando conosco aqui agora. Senhor, que nós possamos ser fiel até a morte, quando então receberemos da parte do Senhor a coroa da vida eterna. Que nós possamos te servir no temor e na sinceridade, para juntos olharmos olho no olho e ver o Senhor face a face, revivermos uma eternidade com os nossos entes queridos que partiram te servindo. Senhor, abençoe a vida de todos, em o nome de Jesus. Guardai a todos, protegei a todos, livrai a todos, em o nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, diga amém, e eu concordo, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Baruch Hashem, graças a Deus, glória a Deus. Vamos subir? Vamos subir, vamos se preparar para subir? Vamos para o arrebatamento? Isso é bênção de Deus, hein? Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a esperança divina. Deus abençoe a todos. Obrigado pelas palavras de vocês. Vocês são bênção de Deus, viu? Vocês só nos incentivam a cada dia a trilhar no caminho da verdade do Evangelho. Deus abençoe Lia, Luciano, Giovana Costa, né? Louvado seja Deus. Obediência, exatamente, é indispensável na vida daqueles que querem ser arrebatados. Obediência é indispensável na vida daqueles que querem ser arrebatados. Oswaldo Vale, Mariara Oliveira, Deus abençoe minha esposa Valquíria Oliveira, todos que aqui estão, os mantenedores dessa programação do Ministério da Janela 1040, que Deus recompensa a todos vocês. Eu vou encerrar com essa canção, que eu tenho certeza que você, espera de uma forma, muito ansioso e ansiosa por esse grande dia. Eu tenho certeza.